7 de agosto de 1984. Vale do Itajaí, Santa Catarina. O rio Itajaí-Açu subiu 15 metros e 46 centímetros acima do nível normal. 90 municípios ficaram debaixo d'água. 49 pessoas morreram. 198 mil ficaram desabrigadas. E o vale ficou isolado do resto do Brasil por 32 dias, sem estradas, sem pontes, sem telefone, sem saída. Como uma das regiões mais ricas do sul do país, desapareceu sob a água em uma única noite. E como ela encontrou numa festa a maneira de se levantar de novo. Essa é a história da enchente do Vale do Itajaí, e ela começa muito antes da primeira gota. O Vale do Itajaí não é um vale qualquer, é uma bacia hidrográfica do tamanho de um país pequeno, 11.000 quilômetros quadrados de rios que nascem na serra e descem como uma escada, degrau por degrau, atravessando dezenas de cidades antes de chegar ao mar. Blumenau, Brusque, Rio do Sul, Indaial, Gaspar, Taió, Ituporanga. Mais de 1 milhão de pessoas viviam nessa escada de água em 1984. Era uma região próspera. A indústria têxtil de Brusque fornecia roupa para o Brasil inteiro. Blumenau era a capital brasileira do tecido e da cerveja, uma cidade de colonização alemã que mantinha viva a língua, a música e as festas dos avós. Nas ruas do centro, você ouvia português misturado com alemão. As padarias vendiam pão de mel e cuca. Os clubes de tiro e de ginástica eram o ponto de encontro das famílias. Rio do Sul era o celeiro agrícola do vale, com lavouras de milho, feijão e fumo que abasteciam o estado. O comércio era forte, o emprego era estável, e o rio, que todo ano subia um pouco, era parte da vida. Os moradores mais antigos sabiam ler o rio como quem lê um relógio. Quando o Itajaí-Açu subia 2 metros, 3 metros, eles tiravam as coisas do chão, esperavam a água passar e limpavam tudo na semana seguinte. Faziam isso desde que eram crianças. Os pais deles faziam antes. Os avós antes ainda. O vale e o rio tinham um acordo antigo, mas em agosto de 1984 o rio quebrou o acordo. Número 1. O aviso. Em 1983, o mundo tinha visto um dos fenômenos El Niño mais intensos do século XX. As águas do Pacífico esquentaram além do normal, os ventos alísios enfraqueceram, e o clima da América do Sul saiu do eixo. Secas no Nordeste, enchentes no Sul, temperaturas fora de época em todo o continente. Os cientistas da época ainda não tinham os modelos que temos hoje. Olhavam para os dados e viam anomalia, mas não conseguiam prever com dias de antecedência o que estava por vir. 40 anos depois, em 2023, o mesmo padrão se repetiu. As águas do Pacífico esquentaram da mesma forma, os ventos mudaram no mesmo ritmo. Os pesquisadores catarinenses olharam para os dois eventos lado a lado e viram a mesma assinatura climática, o oceano mandando um sinal que ninguém sabia ler direito. Em agosto de 1984, os meteorologistas de Santa Catarina viram algo incomum no radar, uma massa de ar frio encontrando ar quente e úmido vindo do mar. O encontro ficou preso entre a serra e o oceano, estacionado, como uma nuvem que se esqueceu de ir embora. As previsões falavam em chuva forte, mas ninguém, nem os cientistas, calculava o que vinha. Número 2. A chuva. Começou na noite de 7 de agosto, mansa, quase amigável, uma garoa que os moradores acharam normal para a época. Na manhã seguinte, endureceu. O céu ficou escuro no meio do dia. As crianças que voltavam da escola chegavam encharcadas. No dia 9, o céu simplesmente abriu. Em 72 horas, choveu o que normalmente chove em 6 meses. A estação de Blumenau registrou mais de 300 milímetros. Em Rio do Sul, os pluviômetros transbordaram antes de conseguir registrar o total. E toda essa água tinha um único destino, a escada do vale. Rio acima, rio abaixo, tudo virou rio. Cada riacho virou torrente, cada córrego virou cascata. A escada inteira virou uma só cachoeira descendo para o mar. Você lembra? 32 dias. Foi quanto tempo o vale ficou isolado. Número 3. A subida. O rio Itajaí-Açu subiu 1 metro por hora. 1 metro por hora. Os moradores de Blumenau contaram depois. Primeiro a água chegou na calçada, depois no primeiro degrau, depois na porta, e então, em 3 horas, no segundo andar. Quem tinha um andar a mais subiu para o terceiro.
Quem não tinha, subiu para o telhado, e o rio não parou de subir até atingir 15 metros e 46 centímetros acima do nível normal. 15 metros e 46 centímetros. Na estação de medição, o número passou de tudo que o equipamento conseguia registrar. O rio não estava transbordando, o rio estava engolindo. Um morador de Blumenau disse depois: "Eu nasci aqui, meu pai nasceu aqui, meu avô nasceu aqui. Ninguém nunca tinha visto a água chegar assim. Ninguém sabia que ela podia chegar assim." Número 4. A corrente. E aqui está o que transforma uma enchente em uma tragédia. Não era só água, era água com lama, árvores, carros, tanques de combustível, casas inteiras de madeira descendo o rio como projéteis. A corrente era tão forte que derrubava postes de concreto. Casas de alvenaria, as que a gente achava eternas, ruíam quando uma casa de madeira batia nelas como um ariete. Quem estava no telhado ouvia o som das casas dos vizinhos se soltando da base, uma por uma, descendo rio abaixo. Uma senhora de 82 anos contou que ficou no telhado da casa dela a noite inteira, segurando a mão do marido, ouvindo as casas da rua descerem uma após a outra. Pela manhã, a rua inteira tinha ido embora. Só a casa dela estava de pé. O vale inteiro virou um rio só, e esse rio carregava tudo. Número 5. Ilhas humanas. Quando amanheceu, o vale era um arquipélago. Telhados com famílias inteiras, árvores com gente agarrada aos galhos. E o som, os sobreviventes descrevem sempre o mesmo som. O rangido das casas de madeira se soltando da base, um por um, como dentes caindo. 95% da cidade de Blumenau ficou debaixo d'água. 95%. Cada rua, cada ponte, cada prédio. O Hospital São João teve que evacuar os andares inferiores e subir os pacientes para o último andar. Os médicos fizeram curativos no escuro, com lanterna. O oxigênio das salas cirúrgicas acabou antes da água baixar. Uma enfermeira lembra que ficou bombeando o ar manualmente para um paciente na maca, degrau por degrau, enquanto a água subia na escada. Em Rio do Sul, a cidade inteira ficou submersa. A água cobriu a praça, a igreja, a prefeitura, tudo. Em Brusque, os teares pararam sob a lama. Em Gaspar, as pontes sumiram. Em Taió, as casas de madeira desceram o rio como fósforos. Número 6. O isolamento. E aqui vem o número que define essa tragédia. 32 dias. 32 dias sem estradas, sem pontes. As principais rodovias foram cortadas. A BR-470, que liga o vale ao litoral e ao resto do país, foi interrompida em vários pontos. As pontes que ligavam o vale ao resto do estado desabaram ou ficaram submersas. O transporte de alimentos parou. O abastecimento de água parou. A energia elétrica parou. O telefone parou. Rádio amador foi a única comunicação que funcionou. Radioamadores de outras cidades montaram postos de escuta e passaram mensagens de família para família, dizendo quem estava vivo, quem estava desaparecido, quem tinha sido resgatado. Blumenau, Rio do Sul, Brusque, Indaial, Gaspar, Taió e Tuporanga. 90 municípios atingidos, 198 mil desabrigados, 49 mortos. E o Brasil demorou a entender a dimensão do que tinha acontecido, porque o vale inteiro tinha ficado em silêncio. Não havia como contar ao resto do país o que estava acontecendo. Não havia como pedir ajuda. Não havia como sair. Número 7. O resgate. Barcos de pesca, botes infláveis, helicópteros do exército. Soldados do batalhão de Blumenau remaram 3 dias sem parar. Uma imagem ficou famosa no Brasil inteiro. Um homem na laje de uma casa, segurando uma bandeira branca feita de um lençol. Ele ficou horas assim, sob sol e chuva, antes de ser resgatado. Estava vivo. Sua casa, a rua, o mercado onde trabalhava, tudo tinha ido embora rio abaixo. Voluntários de todo o estado chegaram com barcos, comida e roupas. A Marinha enviou navios ao porto de Itajaí, que também estava alagado. O exército montou pontes de emergência, uma a uma, ligando os pedaços do vale que ainda estavam em pé. Aviões militares pousaram em Florianópolis e de lá partiam comboios terrestres que demoravam dias para chegar ao vale, porque as estradas também estavam destruídas. Mas 32 dias é muito tempo. Para quem estava no telhado, cada hora era uma eternidade. Para quem tinha perdido tudo, cada dia sem notícia era um luto sem fim. Mas foi o que aconteceu depois da água baixar que mudou tudo. Número 8. A festa que salvou uma cidade. Em setembro de 1984,
Blumenau ainda estava limpando o lodo das ruas. O lodo era grosso, escuro e cheirava a esgoto e a combustível. Tinha que ser removido a pá, casa por casa, rua por rua. O comércio estava destruído. A indústria têxtil, que era o coração da cidade, estava parada. As máquinas tinham ficado sob a água. Os teares de Brusque estavam cobertos de lama. O turismo, que já era importante para a economia local, tinha evaporado. Ninguém ia visitar uma cidade que tinha ficado debaixo d'água. Os hotéis estavam vazios, os restaurantes estavam fechados, a cidade que vivia de receber visitantes não tinha ninguém para receber. E foi nesse momento que um grupo de comerciantes e administradores de Blumenau teve uma ideia que parecia absurda: fazer uma festa grande, uma festa do tamanho da tragédia. Em outubro de 1985, nascia a Oktoberfest de Blumenau. A ideia não era só fazer cerveja e música. A ideia era dizer ao Brasil: a cidade está de pé. Vejam, a água passou e a gente continua aqui. Os organizadores foram às rádios, aos jornais, às televisões do país inteiro e convidaram o Brasil a voltar a Blumenau. E funcionou. A primeira Oktoberfest trouxe turistas. Poucos, mas trouxe. Os turistas trouxeram dinheiro, o dinheiro trouxe esperança, e a esperança trouxe reconstrução. A festa cresceu ano após ano. Hoje, a Oktoberfest de Blumenau é a segunda maior festa do gênero no mundo, atrás apenas da original em Munique. Centenas de milhares de pessoas vêm todo ano, 18 dias de música, dança e cerveja, e quase ninguém sabe que ela nasceu de uma enchente, que a maior festa da cidade existe porque o rio quase a destruiu, que a alegria que hoje atrai gente de todo o Brasil começou na lama. Você lembra? 32 dias isolado. E a resposta foi uma festa que dura 18 dias, ano após ano, há mais de 40 anos. Número 9. O que mudou? A enchente de 1984 foi um divisor de águas, literal e figurado. O governo de Santa Catarina criou o sistema de alerta mais moderno da América do Sul, pluviômetros automáticos ligados por rádio, sirenes nas cidades ribeirinhas, um centro de monitoramento que funciona até hoje. O Vale aprendeu a ler o rio de outra forma, não mais como um relógio antigo que todo mundo entendia, agora como um sistema de dados, de alertas, de evacuação planejada. Cada cidade ribeirinha ganhou um plano, cada escola passou a ensinar às crianças o que fazer quando a sirene tocasse, e os cientistas aprenderam algo mais. O El Niño de 1983 foi um dos mais intensos do século XX. As águas do Pacífico esquentaram além do normal, os ventos alisos enfraqueceram e o clima da América do Sul saiu do eixo. 40 anos depois, em 2023, o mesmo padrão voltou. O oceano esquentou da mesma forma, os ventos mudaram no mesmo ritmo, e os pesquisadores catarinenses olharam para os dois eventos e viram a mesma assinatura. O clima da América do Sul, quando o Pacífico fala, o sul do Brasil escuta. E às vezes escuta tarde demais. Em 2008, quando o Itajaí voltou a subir com força, o sistema de alerta funcionou. As sirenes tocaram antes da água chegar. As pessoas saíram de casa a tempo. O rio veio com uma intensidade parecida com a de 84, mas o número de mortos foi uma fração do que foi naquele ano. O Vale tinha aprendido. Número 10. A memória. Hoje, em Blumenau, existe um marco na parede de um prédio no centro da cidade. Uma linha pintada. A água chegou aqui, 15 metros e 46 centímetros acima do nível normal do rio. As crianças passam por baixo dele indo para a escola. Os mais velhos param e olham, e contam aos netos onde estavam naquela noite de agosto. E todo ano, em outubro, quando a cidade se enche de música, de cerveja, de gente de todo o Brasil, os mais velhos olham para o rio que atravessa a festa, e sabem que a festa existe por causa dele, que a alegria nasceu da lama, que a maior festa alemã do Brasil nasceu da pior enchente que Santa Catarina já viu. O que a enchente de 1984 ensina é uma coisa simples. A natureza não é injusta, ela é apenas maior. E quando uma região inteira decide aprender com a tragédia, em vez de apenas reconstruir o que foi destruído, ela sai maior do que era. O Vale do Itajaí não sobreviveu apesar da enchente. Sobreviveu porque transformou a tragédia em sistema de alerta, em reconstrução, em festa, em memória. Qual tragédia brasileira você acha que o Brasil não pode esquecer? Escreva nos comentários. E se você é do Vale do Itajaí, conte onde sua família estava naquela noite de agosto de 1984.